Olá pessoal, hoje eu quero comentar com vocês uma notícia amplamente divulgada nesse início de março, que é essa notícia aqui. Governo zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha, informa a Secretaria-Geral. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021, um decreto no qual zerou as alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre óleo diesel e gás de cozinha. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Bom, gente, vocês sabiam que apesar dessa medida, que vai diminuir os impostos federais sobre o combustível diesel, não vai influenciar em nada, não vai ter diferença no preço desse combustível lá na ponta, lá no posto de gasolina, na bomba de combustível? Pois é, e mais, além disso, que alguns outros setores, como montadoras e indústrias químicas, vão pagar mais imposto para compensar essa medida? Pessoal, nada vem de graça, vamos entender isso já. Bom, pessoal, eu já expliquei para vocês qual foi a medida que o governo federal tomou, certo? Ele isentou, zerou os tributos federais, que são PIS, COFINS e a CID combustível, sobre o diesel, sobre o combustível diesel. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, inclusive por conta do título desse vídeo, como assim o governo zerou os tributos sobre o combustível, sobre o diesel, que é o combustível que eu estou falando aqui, e o preço lá na bomba do posto vai continuar o mesmo, não vai ficar mais barato? Principalmente aí nossos amigos caminhoneiros do setor de transporte. Como assim? A gente está aqui batalhando, pedindo para o valor do diesel diminuir, o combustível já está caro, e aí o governo mesmo diminuindo os tributos, o valor não vai diminuir lá na bomba de combustível, ou praticamente não vai diminuir? Então é isso que eu quero explicar para vocês, porque esse é um ponto realmente bastante controvertido, e por que dessa controversão? Bom, para isso, vamos entender primeiro como que se dá a composição do preço do diesel. Vamos lá. Bom, pessoal, através desse gráfico aqui a gente consegue perceber o quê? Que 47% do preço do combustível diesel, ele é composto pela realização da Petrobras. É a parte da Petrobras, certo? Depois vem a parte dos impostos federais, que é a CID, combustível, e o PIS, e o COFINS, PIS/PASEP. Esses são os impostos federais e esses são os impostos que o governo zerou, pessoal, que não serão mais cobrados aí temporariamente para buscar, Essa era a ideia do governo inicial, diminuir o preço do diesel. Bom, em segundo lugar, tem o imposto estadual, que vai se manter, que é o ICMS. Depois tem o custo biodiesel, que é composto aí também por 14%, que é um custo ali do biodiesel, que é uma mistura para confeccionar esse combustível que se faz, tá? E por fim, a margem de lucro aqui de 16%, que vai para a rede de distribuição, as distribuidoras do combustível, e também para a revenda, que é o posto de combustível mesmo. Então, não dá para saber aqui se exatamente é 8% que fica para o posto, 8% que fica para a distribuidora, mas acontece que 16% é a margem de lucro aí, da rede de distribuição e também do varejista distribuidor, o posto de combustível. Então, pessoal, vocês viram aqui no gráfico, que 9% é composto de tributos federais do preço do diesel. Então vocês devem estar pensando, bom, se o governo zerou os impostos federais, tirou esse 9%, então o diesel vai ter uma redução de preço aí de mais ou menos 9%, é isso? Correto, pessoal, em relação à leitura, porque se vai sair 9% de tributo, deveria diminuir 9%. Mas aí que entra a questão que eu venho abordar aqui nesse vídeo com vocês. E existem dois fatores para que, por mais que tenha ocorrido aí o zeramento desses tributos, o preço, em tese, não vai sofrer nenhuma diminuição. Uma notícia, também do dia 1º de março de 2021, é a seguinte, e que justifica isso que eu estou falando. A Petrobras vai elevar os preços da gasolina e do diesel em cerca de 5% a partir de amanhã, informou a companhia nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021. Então, gente, esse é um primeiro fator que vai fazer com que o diesel não sofra alteração lá na bomba de combustível, apesar dessa diminuição aí de 9% em tributos federais que o governo fez. Porque a Petrobras também aumentou o custo dela em 5%. Então, zerou os impostos federais, mas aumenta o preço do diesel, Então, na prática, a economia já não vai ser tão grande assim. Bom, mas vocês devem estar pensando aí, beleza, gente, já entendi que os tributos aí serão reduzidos em 9%, mas que houve um aumento por parte da Petrobras de 5%. Mas ainda tem 4% aí, de ajuste
que vai então, quem sabe, tornar o diesel 4% mais barato, correto? Pessoal, perfeita leitura, mas aí entra o segundo ponto, o segundo fator. A margem de lucro dos postos de combustíveis, ela é extremamente baixa. Como eu mostrei para vocês antes naquele gráfico, no caso do diesel, em torno de 16%. E é 16% ainda repartido entre as distribuidoras e os postos de combustível. Então vamos colocar aí que é 8% para cada uma, a sua margem de lucro. Não estou aqui defendendo a classe dos varejistas de combustível, mas me parece que 8%, pessoal, para um posto de combustível, é uma margem de lucro muito baixa, Imagine você tem uma padaria, você vende um bolo por R$10 e o seu lucro é 80 centavos, Não parece uma margem de lucro muito boa. Então, quando tem uma redução de tributos, o que o posto de gasolina tende a fazer? Aproveitar essa margem para elevar aí a sua participação de lucro, Aumentar a sua margem de lucro. Então é por isso, pessoal, por conta desse aumento da Petrobras, e ter sobrado aí uma margem pequena, de 4% mais ou menos, e que os postos de gasolina, os varejistas tendem a complementar o seu lucro com essa margem que abriu aí por conta do zeramento dos impostos, que dificilmente a gente vai ver na prática uma redução do preço do combustível lá na bomba, É revoltante, com certeza, é por isso que o setor do transporte, os caminhoneiros até ameaçaram novamente fazer uma greve, como já fizeram aí no passado. Não é à toa, Eles estavam pedindo muito uma redução do combustível que já estava caro, e aí sim o governo entra com um desconto dos tributos federais, mas esse desconto acaba sendo neutralizado por um aumento da Petrobras, por margem de redução muito pequena, que na prática pouco influencia na diferença do preço lá na bomba, lá na cadeia final, na hora de comprar o combustível. Bom, não o suficiente, pessoal, além disso que eu contei para vocês agora, outro tema que eu quero abordar nesse vídeo, e contar, porque isso tudo na verdade é para mostrar para vocês que no fim não tem outra solução para o nosso sistema tributário que não seja uma reforma, que eu tanto falo aqui no nosso canal. Mas vamos lá. Um outro ponto é que para o governo zerar aí esses tributos federais sobre o combustível, ele precisou compensar em outros setores, porque a lei de responsabilidade fiscal, lá no seu artigo 14, ela fala que quando você abre mão de uma receita em um ponto como foi esse do zeramento dos impostos federais, ela tem que compensar criando outras receitas através de outros tributos de outras maneiras ali previstas na lei. Sem me aprofundar muito aqui para o meu vídeo ficar mais claro e fácil de vocês entenderem. Então o governo tomou 3 medidas para compensar esse zeramento de impostos federais que ele tomou sobre o diesel. Ele aumentou o imposto CSLL para os bancos, alterou as regras de isenção de IPI para a compra de veículos por pessoas com deficiências, que geralmente têm descontos, então alguns descontos aí vão mudar a sua a quantia ou a sua forma de realização ali na hora de comprar esses veículos, e também encerrou um regime especial da indústria química, que tinha aí um benefício fiscal e que agora também perdeu isso e vai pagar mais impostos, vai sofrer um aumento aí na sua contribuição. Então, para compensar esse zeramento que o governo fez, foi isso que ele fez. Ele criou outras maneiras aí de aumentar a sua receita por um outro lado. Então, na prática, pessoal, e essa é a parte mais revoltante do vídeo que eu penso, é que quem que no fim vai pagar esse aumento aí do tributo da indústria química, quem é que vai pagar esse aumento aí para comprar o veículo em relação ao IPI? É o consumidor, Quem é que vai pagar mais o imposto que o banco sofreu aumento? Também é o consumidor. Certamente esse custo vão ser repassado ao consumidor final por essas empresas, por essas organizações. Então eu vejo que na prática, essas medidas unilaterais do governo de vou zerar os tributos sobre os combustíveis aqui em tal ponto, acabam só trocando de mão do pagador desses tributos. Passa de um setor, o setor de combustíveis, para o setor bancário, para o setor químico, como eu mencionei aqui. Isso é só um exemplo, isso acontece no nosso sistema tributário, de forma rotineira, o que a gente vê ao longo dos anos. Então, essas medidas acabam sendo mais políticas do que de fato efetivas. É preciso buscar outras maneiras de tornar o nosso sistema tributário mais justo. Então eu volto a falar aqui o que já falei muitas vezes, só uma reforma tributária muda a nossa situação em relação ao nosso sistema de cobrança dos nossos impostos, pessoal. Inclusive as reformas tributárias, as propostas que estão tramitando lá no Congresso atualmente, a maioria delas busca extinguir o benefício de
isenções fiscais, né, de fazer essas reduções de tributos para um setor e aí transfere para outro, justamente para que esse sistema seja mais justo, mais prático, mais sólido, né, com um imposto único. Então, sem tantas regras, porque o que a gente mais vê no nosso sistema tributário é uma cobrança, né, de tributos de uma maneira no estado que difere em outra, né, o ICMS, por exemplo, em relação à chamada guerra fiscal, né, os tributos aí ficam tentando diminuir o seu ICMS para atrair as empresas para a sua localidade. Então, isso tudo na prática, claro que ajuda alguns setores, né, com medidas que são temporárias, mas a longo prazo a gente tem visto que não é efetivo, né? São tantos anos, com tantas regras criadas, com tantas mudanças. Todos os dias as regras de tributos no nosso país, né, pegando também em nível municipal, elas mudam. Então você pensa, você tem leis e todos os dias elas mudam. É isso que acontece com o nosso sistema tributário. Só uma reforma tributária justa e prática vai conseguir mudar isso. É isso que a gente tem percebido aí com o exemplo de países desenvolvidos que têm um sistema tributário mais justo, mais enxuto, com um imposto único, né? Então é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. É possível que alguns setores percam benefícios, sim, né? Digamos que se vem a reforma tributária e extingue aí os benefícios fiscais, alguns setores que hoje têm benefícios fiscais vão perder. Né? Então esses setores têm que entender também que pode ser que num primeiro momento eles tenham que se adequar, né? Mudar um pouco e perder algum benefício fiscal, algum setor pode sim, né, sofrer um aumento de tributação, mas na prática com certeza a longo prazo é a melhor saída que a gente tem.